Hoje, vamos ler o Evangelho de Marcos no capítulo 5. Se você não abriu sua Bíblia ainda, põe pausa nesse vídeo, abre sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5 e vamos ler junto comigo. Marcos capítulo 5. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, implorou os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Jesus cura em resposta à fé. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía, sem melhora. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados.
Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então, Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então, entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer.